Nada acontece por acaso. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Atos, hoje o capítulo 16. Mas antes, eu quero recordar para vocês daquilo que a gente já tem pedido, que você adquira a Bíblia 365. Se você não puder comprar, não tem problema, você pega a sua Bíblia, faça a sua leitura, programe-se para ler a Bíblia toda em um ano. É necessário que nós venhamos a buscar o Senhor através da leitura da palavra. Então, na Bíblia 365, ela já é feita para ajudar nessa leitura anual. Nela se lê um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente também tem pedido que você não apenas ouça esse vídeo, mas também compartilhe com seus amigos para que eles também possam ser abençoados. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos. Só não deixe de compartilhar. A gente também tem sugerido que você participe de um dos estudos. Nós temos vários estudos ali na igreja, então pedimos que você venha participar de um deles. Na segunda-feira a gente tem estudado o Sermão do Monte na parte da tarde, à noite a gente tem o panorama bíblico. Às quintas-feiras nós temos estudado o livro de Atos à tarde e à noite. Quarta-feira é um estudo do Sermão do Monte bem rapidinho, é de 7 às 8 da noite, se você puder participar também. E no domingo a gente tem aí estudado 1 Pedro. Vamos começar agora 1 Pedro. Então se programe aí para estar participando de um deles. Depois dessas recomendações, desses pedidos, dessas sugestões, vamos para o texto de hoje, Atos capítulo 16, e eu quero ler a partir do versículo 25. É um texto bem conhecido nosso que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Esse texto, como eu falei, é um texto bem conhecido. Nós temos inclusive músicas que cantam a respeito das cadeias quebrar, não é assim? Algumas músicas voltadas para esse texto, e esse texto ele endossa algo que a gente falou lá no capítulo 14, quando estávamos lendo os 3 primeiros versículos do capítulo 14, e na ocasião eu destaquei ali o versículo 3 que fala que os sinais e maravilhas serviam apenas para confirmar a mensagem. E talvez você já leu esse texto algumas vezes e nunca percebeu isso, porque quando você olha assim, num primeiro momento, você não vê o Paulo pregando para o carcereiro. Enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando, ele estava dormindo. E talvez não fique nítido essa pregação do evangelho. Eu preciso recordar que Paulo e Silas estão na cidade de Filipos, e num primeiro momento houve a conversão da Lídia. Lídia, que era uma mulher rica, que mexia com tecidos. Isso tudo vai estar falando ali no versículo 14, não é assim? A respeito do que ela fazia, de quem era ela. Então, depois, a partir do versículo 16, a gente vai ver então uma escrava, e a gente entende que essa escrava, ela se converteu, Paulo orou por ela, e aí então ela foi liberta do espírito então que a possuía, para que ela
fizesse predições, e depois agora o carcereiro. Esse texto, quando nós estávamos lendo e estudando ali na quinta-feira, eu chamei a atenção das pessoas ali na ocasião para esse texto das cadeias aqui, então, que se quebraram, e aí a gente vê o milagre e fala, nossa, olha como que Deus age, né, na vida de Paulo e Silas, mas o que Deus estava fazendo ali, como eu acabei de falar ali, citando o versículo 3 do capítulo 14, é que esse sinal aqui era apenas para poder quebrar o coração do carcereiro. Coloque-se no lugar de um carcereiro, ou tente imaginar esse carcereiro. Um homem que cuida de prisioneiros, um homem que espanca prisioneiros. No decorrer aqui do texto, você vai ver que ele passou a cuidar das feridas de Paulo, que talvez e muito provavelmente foram feitas por ele, inclusive. Então, imagina esse carcereiro como que ele deveria ter um coração duro. E para quebrar um coração duro é só um terremoto desse para acontecer na vida dele, porque a pergunta dele no versículo 30 é: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Na cidade então de Filipos, Paulo já havia pregado, como eu falei para Lídia, estava pregando ali nas praças, o pessoal já estava falando ali a respeito dessas coisas que aconteciam. A prisão de Paulo foi muito tumultuada, então certamente esse carcereiro ele já deve ter até ouvido Paulo pregar na praça, mas não deu muita atenção, ouviu as pessoas falando algumas coisas, mas também não deve ter dado muita atenção. E aí, a hora que Paulo chega então na prisão e acontece esse milagre, esse sinal miraculoso, o sinal miraculoso é para endossar a mensagem, como foi falado no capítulo 14. Então, ali o carcereiro pôde conhecer a mensagem do Evangelho, ver o sinal miraculoso, e a única coisa que ele pôde fazer foi exatamente essa: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A forma como Deus resolveu salvar o homem é através da pregação do Evangelho. E nós, como cristãos, nós não devemos negligenciar esse nosso chamado. Jesus falou: vai pelo mundo e pregue o Evangelho. O que acontece muitas vezes é que nós queremos tomar o papel do Espírito Santo, achando que quem vai convencer a pessoa somos nós, e quem convence é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumento nas mãos dele para que ele venha convencer o homem. Se você analisar friamente alguns textos bíblicos, você vai perceber que é a Trindade que age na conversão do homem. O Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 15, versículo 16, Jesus fala: Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós outros. Lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, Jesus fala que não tem como o homem ir até a ele se o Pai não o levar. E no Evangelho de João ainda, capítulo 16, versículo 8, fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é Jesus que nos escolhe, é o Pai que nos leva até Jesus na pessoa do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Foi isso que aconteceu com o carcereiro. Mas para que isso aconteça, é necessário pregarmos o Evangelho. Então não negligencie, meu irmão, esse seu chamado para pregar o Evangelho. Não negligencie e não queira você fazer o papel do Espírito Santo. Nós só fomos chamados para pregar. Quem convence é Ele. A obra é dele. E como diz uma canção antiga, ninguém detém porque a obra é santa. Ninguém detém. Então apenas pregue o Evangelho. Seja um instrumento nas mãos do Senhor e que o Senhor te abençoe.